Olá, hoje eu, Eduardo, e o meu grupo, Murilo e João Brejão, vamos falar sobre o experimento da cuba d'água, ou balde de Newton. O experimento da cuba d'água, ou o balde de Newton, é focado no estudo da força centrípeta em uma cuba de acrílico com água, que é mostrada na imagem abaixo. Os principais materiais utilizados nesse experimento são a cuba de acrílico, que vai ter a água, 250 ml dessa água com corante azul, para ser mais fácil a visualização e comparação diretamente com o gráfico, um suporte que faz a rotação, uma trena para a gente poder fazer medição da altura, um cronômetro para ver o tempo que faz uma volta e uma câmera lenta de celular para facilitar a visualização. O problema a ser analisado é modelar o equacionamento da curva formada devido à ação da força centrípeta, da rotação, do suporte sobre a cuba, e, através desses dados, achar as equações das respectivas parábolas. O método escolhido pelo grupo para analisar esse problema foi o uso dos resultados experimentais comparados diretamente com os teóricos que nós já tínhamos obtido. Assim, nós podemos ter certeza que os dois são coerentes um com o outro e, no final, decidir se esse modelo é eficaz ou não em resolver esse problema. Eu sou o Murilo e vou falar um pouco sobre o modelamento que nós fizemos para encontrar a função da parábola. Então, primeiramente, a gente precisa fazer o DCL de um ponto muito pequeno de massa presente nessa curva da água, né? Essa parábola. Então, a gente consegue concluir com isso que a força centrípeta seria o NY, ou seja, o N cosseno θ. Certo, agora nesse próximo slide aqui, a gente consegue utilizar a segunda lei de Newton para o movimento circular para encontrar a resultante XY e também calcular a tangente. Agora, né, nesse esquema aqui, a gente sabe que as forças, a somatória das forças em x vai ser igual a mv² sobre x, né? Que seria massa vezes aceleração. A aceleração é igual a v² sobre r. Porém, como estamos utilizando o raio da curva é igual a x, a gente já pode substituir aqui. E a velocidade vai ser igual a 2px sobre o período, né? Que é o t. Então, as forças em x a gente tem seno θ vezes a normal igual a massa vezes a aceleração. Em y, cosseno θ vezes a normal menos o peso é igual a zero, pois não terá a somatória das forças em y vai ser igual a zero, pois não há movimento em y, só em x. Certo? Então, dividindo x sobre y, a gente obtém que seno θ vezes n dividido por cosseno θ vezes n é igual a massa vezes a aceleração dividido pelo peso, né? A gente passou o peso para o outro lado. Então, conseguimos cancelar a normal e seno de θ sobre cosseno θ é a própria tangente. Então, com isso, a gente já consegue substituir os valores daqui da aceleração, né? Então, a gente obtém essa fórmula aqui para a tangente, né? Então, tangente de θ é igual a massa vezes 2πx sobre o período ao quadrado sobre x dividido pelo peso. Agora, passando para o próximo slide, a gente sabe que a função da parábola será igual a y igual a ax² mais b. Nessa equação aqui, a gente não usou o bx, pois sabemos que como a parábola vai estar no centro da figura, né? Então, a gente não precisa do bx, pois o valor de bx ele move a parábola em relação à origem tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Mas ela vai ficar retinha ali. Então, derivando essa equação, a gente vai ter que a derivada de y é igual a 2ax. Então, sabendo os conceitos básicos de derivada, a gente sabe que ela é uma equação, ela é uma tangente, né? Então, com isso, a gente consegue afirmar que a tangente de θ é igual a 2ax. E o a é o coeficiente angular, né, dessa derivada. Então, calculando, né, esse valor, a gente tem tangente de θ igual a 2ax.
e a tangente de θ, nós já sabemos o valor, pois a gente encontrou no último slide, né? Então a gente obtém, né, essa equação aqui embaixo e a gente, fazendo alguns passos algébricos aqui, né, a gente obtém que a aceleração é igual a 2π ao quadrado vezes m sobre pt quadrado. Porém, a força-peso é igual a massa vezes a gravidade. Então conseguimos cancelar a massa e obtemos, por fim, que a aceleração é igual a 2π quadrado sobre gt quadrado, certo? Agora, para achar o coeficiente linear, né, dessa função, a gente precisa um pouco mais fundo, né? A gente precisa pensar um pouco mais fora da caixa. Então, a gente sabe que o volume do fluido, quando a cuba está em repouso, né, ele é da altura y, ou seja, ele vai ser igual a zero. Então, a gente pode afirmar que a integral definida de L até zero é y em função de x, dx vai ser igual a zero, né? Então, com isso, a gente consegue substituir o valor de y em função de x por ax quadrado mais b, e substituindo o valor de a já encontrado anteriormente, a gente obtém essa função aqui. Também substituindo L por x, a gente obtém que AL ao cubo sobre 3 mais BL é igual a zero. E fazendo uns passos algébricos, a gente obtém que B é igual a menos AL ao quadrado sobre 3. Certo? Agora, nesse próximo slide aqui, a gente vai concluir qual que é a função por fim da parábola, né? Teoricamente. Então, ele sabe que y em função de x é igual a ax quadrado mais b. Substituindo os valores de a, nós obtemos esse próximo passo. Substituindo os valores de b, nós obtemos esse outro passo aqui. Porém, o valor que a gente achou de b está em função de a. Então, precisamos substituir esse valor de a para, por fim, achar essa equação aqui da parábola. Y em função de x é igual a 2π quadrado sobre gt quadrado, tudo isso vezes x ao quadrado, menos 2π ao quadrado L ao quadrado, sobre 3gt ao quadrado. Então, essa é a função, teoricamente, né, da parábola. Então, agora a gente vai ver se isso realmente vai se concretizar. Eu sou o João e para calcular a equação da parábola a gente precisou saber a altura inicial da água em relação ao fundo da cuba. Medindo com uma trena a gente descobriu que foi de aproximadamente 5,7 centímetros. Depois disso a gente colocou a cuba para girar para obter o período de rotação, o nosso T. E o T obtido foi de 0,59594. Com esse T a gente jogou ele na fórmula da parábola, que é 2π quadrado sobre gt quadrado x quadrado menos 2π quadrado L quadrado sobre 3gt quadrado. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é que, como a nossa altura inicial estava em centímetros, o nosso g teve que passar de metros por segundo ao quadrado para centímetros por segundo ao quadrado, o que gerou um g de 981 centímetros por segundo ao quadrado. Com esses valores a gente obteve uma equação, uma função de 0,0566 x quadrado mais 3,265. Com essa equação, com essa função, né, a gente jogou ela no Excel para descobrir qual que era a parábola que ela ia formar, e o resultado é esse daí da tela. Durante o experimento, durante o período de rotação da cuba, nós gravamos em câmera lenta para tirar uma foto. Para que a gente fez isso? Para sobrepor a foto com o gráfico. E a gente obteve esse resultado. Uma coisa que é importante a gente falar aqui também é que a imagem só está torta porque o celular não estava perfeitamente perpendicular à cuba. Então deu essa diferencinha aí. Analisando os resultados, a gente pode perceber que a curva obtida experimentalmente se encaixou quase perfeitamente com a parábola gerada pela curva d'água. O que significa que o erro foi um erro muito pequeno, um erro quase desprezível. Observando o valor separado da parábola, né, o ax quadrado mais b, a gente observando o a gente vê que ele mostra o quão rápido a parábola vai crescer. E olhando o b, a gente consegue ver que é a altura, que é o valor de mínimo da curva que irá se encontrar. Com isso, a gente chega em algumas conclusões, como que o modelo teórico que a gente obteve foi satisfatório, visto que o erro foi quase zero.
e que a água está formando uma parábola e a sua concavidade aumenta conforme a velocidade aumenta. Então, conforme o giro, a velocidade de giro, de rotação vai aumentando, a parábola vai ficando com a concavidade maior. E aceleração e força centrípeta são as responsáveis por fazer a água se acumular, né, nos cantos, nas paredes da cuba. Esse é o fim da nossa apresentação. Muito obrigado.